Cairo. Uma das maiores cidades da África continua a cativar tanto quanto no tempo dos exploradores. O berço do Nilo, cujas margens ocupa amplamente a megalópole histórica, é barulhenta ao mesmo tempo que maravilhosa, mas merece seus tesouros. De Paris, são necessárias menos de 5 horas de voo para chegar à cidade e se conectar com uma civilização perdida, a do Antigo Egito. Começamos ao sul da capital, a poucos quilômetros das famosas pirâmides do platô de Gizé, a Saqqara, a necrópole mítica da terra dos faraós. Os pés da misteriosa pirâmide do rei Teti, uma equipe liderada por ele, o Dr. Zahi Hawass, está escavando sob as semanas de areia. Estamos em outubro de 2020, e o famoso egiptólogo está convencido de que as profundezas deste local abrigam um verdadeiro tesouro arqueológico nunca descoberto antes. Saqqara é um lugar único. Sempre há algo a descobrir assim que você der um passo. É por isso que é um dos depósitos mais fascinantes do Egito. Saqqara tem uma riqueza incrível. Hoje incluído, depois de mais de 200 anos regularmente, você ainda pode pegar a pá e encontrar alguma coisa. Essas escavações podem desvendar os últimos segredos do modo de vida e os ritos funerários da civilização egípcia do Novo Império, ou seja, 1550 anos antes da nossa época. Fixos como esses são caros e os arqueólogos terão apenas 6 meses, de outubro de 2020 a março de 2021, para revelar o tesouro. É um lugar cheio de monumentos funerários, então há muito o que descobrir. A missão terminará pouco antes das férias do Ramadã e dará origem a descobertas fascinantes. Meu Deus! Um tesouro formado por caixões, múmias e papiro misterioso. Uma aventura incrível, escondida sob milhões de metros cúbicos de areia, em Saqqara. Após um mês de escavações, a equipe de egiptólogos e operadores egípcios faz uma das primeiras descobertas importantes da missão. No fundo de um poço recém-escavado, 3 caixões aparecem, um dos quais é bastante único, pois é perfeitamente preservado. Ele é o de uma criança. O diretor das escavações, Eson Seab, nos leva ao nicho. Nós encontramos um dos poços mais importantes deste site. Nós esvaziamos, desenhamos todos os escombros que havia e, uma vez removidos, descobrimos dentro da entrada de um túmulo. O poço já está claro. O Dr. Eson desce pela primeira vez. Encontramos o caixão de uma criança na parte superior do poço do funeral. Está em boas condições. É precioso. Tamanho pequeno, este caixão foi esculpido em um único pedaço de madeira há cerca de 3.500 anos. O rosto é uma representação da criança, que ainda pode estar dentro. Agora, a primeira coisa que faremos é um scanner do caixão. Em seguida, vamos registrá-lo e mantê-lo no armazém para estudar. Este é o começo de uma longa pesquisa científica. Você precisa descobrir quem são as outras pessoas no túmulo e, em particular, por que essa criança foi tão bonita quanto um adulto. O pequeno caixão de madeira é armazenado no armazém antigo para análise posterior. Um local secreto para armazenar e estudar com certeza todo vestígio, cujo valor é incalculável. Zahi Hawass acredita que esse poço reservou outras descobertas extraordinárias, uma vez que o lugar da escavação não foi escolhido aleatoriamente. 15 quilômetros ao sul das 3 famosas pirâmides do platô de Gizia é a maior necrópole de Egypt, Saqqara. A necrópole de Saqqara está em um platô com vista para a antiga cidade de Memphis. Portanto, está muito longe do Nilo, no meio do deserto. Está cheio de monumentos funerários, existem pirâmides, mas também um número significativo de túmulos escavados na rocha. A peculiaridade dessa imensa necrópole é sua incrível longevidade, do Império Antigo até o fim da Era Romana, e é por isso que os arqueólogos escavam o terreno há mais de 200 anos. Este lugar estava ativo por pelo menos 3.500 ou 3.600 anos. E não apenas como cemitério, também havia templos, mosteiros e igrejas. No começo, eles provavelmente enterraram a elite, mas com o tempo muitas pessoas a pé também tiveram a oportunidade de serem enterradas lá. Escavar em Saqqara, portanto, encontraria restos de grande parte da sociedade egípcia enterrada em torno de um dos tesouros da necrópole. A pirâmide mais antiga da história, construída há quase 5.000 anos, a de Faraó Ioser. Muito perto, a outra pirâmide, a do misterioso faraó Teti, fundador da sexta dinastia, centenas de túmulos particulares poderiam ser encontrados, mas poucos arqueólogos fizeram escavações aqui. No entanto, até o final do Egito Antigo, Teti manteve uma aura incrível para o falecido. Ele tinha uma aura incrível, de modo que ricos queriam ser enterrados ao seu lado, até vários séculos após a morte deles. Escavar no cemitério Teti está realmente sentindo um microcosmo da sociedade do Egito Antigo e sua história. Zahi Hawass é claro. Sob os pés, existem dezenas de nichos que serviram para enterrar os mortos. Os egípcios não se importavam com suas casas ou vidas.
O que importava para eles era a vida após a morte. Há muito o que descobrir. Site fixo, toda essa área ainda não foi escavada. Você percebe o que eu poderia ter escondido debaixo da areia? A partir de hoje, os operadores vão afanar 6 dias por semana para cavar toda a área. Nesta manhã de novembro de 2020, teremos que analisar um caixão de uma criança que encontrou o Dr. Eson. Uma radiografia pode revelar mais sobre a causa de sua morte, desde que o caixão não esteja vazio. Por causa de seu tamanho, pode ser uma criança em cerca de 5 anos. O Dr. Saar Selem, professor de radiologia da Faculdade de Medicina do Cairo, mudou-se para a escavação. Seu scanner nos fornecerá informações ao vivo. É isso mesmo, informações sobre seu conteúdo, sem abri-lo. Podemos saber o que está dentro, se houver uma múmia ou um esqueleto. Você pode ver muitos detalhes sobre sexo, idade ou doenças, talvez a causa da morte e da mumificação. Um sistema de radiografia portátil foi instalado no armazém antigo, onde o caixão infantil foi armazenado. Para se proteger de raios-x, os cientistas usam ternos de chumbo, pouca estética, mas muito eficazes. Os arqueólogos escovaram e estabilizaram o caixão para impedir que ele se deteriorasse durante a manipulação. A madeira é de boa qualidade, assim como a pintura, o que indica que esse caixão custou à família muito caro. Se você olhar para o rosto, é muito bem feito, é muito bonito. Isso significa que seu pai era rico. E a verdade é que acho que poderia ser uma garota na cara e na decoração. Vamos ver se ela for criança. Também saberemos que anos você é, quantos Dr. Zaid pensam? Cerca de 6, 5 ou 6, encha todo o caixão. O sistema de radiografia funciona com uma placa digital sensível a raios-x que retorna instantaneamente a imagem ao computador. Ok. Dr. Zaid, este é o caixão. Todo mundo, esta parte está vazia. E aqui, no meio, comecei a ver algo. Vamos ver mais de perto. O caixão não está totalmente cheio, apenas uma pequena parte. Não sabemos o que é, vamos ver. O caixão parece desproporcional em relação ao tamanho do bebê mumificado por dentro e que confunde o Dr. Saar. Você tem que continuar radiografando todo o corpo. Vamos ver o que está aqui. Parece um fragmento do crânio. Mas é aberto, em pedaços, é o que geralmente é visto em recém-nascidos muito jovens. Um recém-nascido? Sim, ele terá 8 ou 9 meses e talvez tenha sido prematuro. É por isso que os ossos do crânio não estão fechados, mas abertos. Os cientistas falam de um desenvolvimento ósseo de 8 ou 9 meses, ou seja, o que dura uma gravidez. Portanto, o bebê teria morrido alguns dias após o nascimento. A equipe decide abrir o caixão para obter mais informações. Oli Sky Wow. É verdade. Completamente. Eu poderia ter 9 meses. A mortalidade infantil era muito alta naquela época. Esse bebê foi condenado, ele provavelmente teve alguma infecção. Era uma garota, de nome desconhecido, cuja múmia quebrou ao longo dos séculos. A descoberta e a história deste bebê são extraordinárias. Esta missão promete. É fascinante ver o quanto os antigos egípcios preocupados com crianças pequenas ou crianças mais velhas. Eles consideraram que todos tinham o direito de serem mumificados para alcançar a vida eterna. Hoje, o Dr. Awas chegou ao local muito cedo. 9 semanas atrás, as escavações começaram. Ele quer ir ao poço de 11 metros, onde encontraram o caixão das crianças, pois abaixo, ao fundo, alguns nichos foram limpos. A equipe espera o egiptólogo antes de tocar em qualquer coisa. Eles são as regras. Zaid Awas, vestido com seu chapéu mítico e sua lendária camisa de vaqueira, quer ser a primeira a descobrir o tesouro. Nadia já entrou neste túmulo. É exatamente o mesmo que eles usaram e deixaram os antigos egípcios entre o império que o trabalho arqueológico e científico promete ser colossal, enumerar, limpar, namorar todos esses caixões e desvendar os segredos das pessoas que abrigam. O ambiente é estreito, pouco ventilado e da superfície pode cair pedras e areia. Estamos em um poço muito estreito que desce a quase 11 metros. Aqui essas pessoas foram enterradas, nesses caixões. Todas essas pinturas, múmias, estátuas, cerâmicas são maravilhosas. Esses caixões veem a luz pela primeira vez do Egito Antigo. A tumba estava cheia de areia e completamente fechada. Escavamos o poço e removemos toda a areia e detritos. Levamos quase 2 meses para esvaziá-lo inteiro para entrar. Antes que você nem pudesse rastejar. Os caixões não pertencem à mesma família, nem certamente aos mesmos momentos. Estamos em um nicho compartilhado, que permitiu que famílias médias e ricas fossem enterradas aqui.
Como não havia espaço suficiente para construir túmulos para todas essas pessoas, eles acharam que era melhor cavar poços e, dentro, colocaram os caixões cujas pinturas substituíram as cenas esculpidas nas paredes dos túmulos. Em Saqqara, o espaço era um luxo que o mero fato de ser enterrado perto da pirâmide de Teti indica que esses falecidos não eram de classe baixa. Em mudança, os majestosos túmulos de Saqqara ou Luxor foram reservados para a elite ou os muito ricos. Dentro do poço descoberto, uma pequena estatueta de madeira colocada ao lado dos caixões é atraída para os três dos três deuses da tríade de Memphis e Saqqara, Nefertum. Este é o deus Nefertum. A tríade de Saqqara era Ptah, Segmed e Nefertum. Se você olha, é o rosto de uma criança linda, é um deus. E acho que ele acompanhou uma dessas pessoas para protegê-la no futuro. Os deuses eram frequentemente agrupados em tríades do Novo Império, mas especialmente no tempo. A presença de Nefertum, um dos deuses da tríade de Saqqara, nos permite namorar os caixões mais próximos do Novo Império. Para o falecido, essas estátuas e outros amuletos tiveram uma função muito especial. Muitos deles devem servir como amuletos de proteção, uma vez que o corpo teve que permanecer intacto para funcionar corretamente no além. Na verdade, tudo foi feito para que o falecido se tornasse um deus e não ninguém. O objetivo final é se tornar Deus, tornar-se Osíris. Osíris. Ele é o Deus da ressurreição, da regeneração e de ser um com Osíris significa entrar com sucesso na vida eterna. Osíris é sem dúvida o Deus mais famoso do Egito Antigo. Ele é quem revive o falecido de entrar no futuro. O caixão é o seu barco para o novo mundo. Zai Hawass tem estudado o conteúdo da tumba que somos. Você deve escolher o caixão que subirá à superfície para ser estudado e depois abri-lo. A operação é delicada. Este cofre está em pé há 3.000 anos e nem o edifício nem o tesouro que ele contém devem desestabilizar. Vamos lá, vejamos este caixão. Aqui estão algumas pinturas. Horus. E aqui você tem inscrições. Vale o suficiente, porque você precisa retirá-lo. Ok, não podemos abri-lo aqui, vamos abri-lo na barraca. Mas primeiro, quero que aqueles que cuidem da conservação garantem que as pinturas perseguem. Claro. Bem, vamos lá. Trabalhar. Você verá, venha, Mahmoud e você. A operação de queda leva vários minutos. A cesta foi adaptada para acomodar o caixão e protegê-la dos impactos. Solta a corda. Então você deve extraí-lo do nicho sem danificar as partes já rachadas. A madeira pode ser quebrada durante a subida e isso seria um desastre para o equipamento. Foda-se o gancho. A subida começa. É a etapa mais delicada. O conjunto deve permanecer totalmente horizontal. Meu Deus! Depois de mais de 1 hora, o caixão finalmente vai para o exterior. Ele não vê a luz do dia há 3.000 anos. É um lindo vestígio do baixo tempo feito de madeira, cuja decoração é perfeitamente preservada. Nós os devolvemos à vida. Essas pessoas, um dia, atravessaram esta terra. Eles tinham uma vida. Pense que essas pessoas estavam vivas, essa é a realidade da arqueologia. Nosso trabalho deve estar interessado no povo do passado, porque onde quer que coloquemos um pé aqui, caminhamos sobre essas pessoas do passado, em uma antiga civilização. Todas essas cidades, toda essa atividade está sob nossos pés. Temos que trazer à luz todo o possível para tentar entendê-lo. O envio do caixão de várias dezenas de quilos requer extrema rigor. Mas os operadores que trabalham aqui foram treinados de pais para filhos por gerações. Sexta-feira, dia de descanso, encontre-se aqui em Saqqara para brincar e conversar, pois seus ancestrais certamente foram feitos no Egito Antigo. Amanhã, eles retornarão ao site para continuar com o trabalho que só começou e encontrou todos os tesouros submersos da necrópole. Hoje, o misterioso caixão branco foi transferido para o abrigo da aparência indiscreta, para o armazém antigo. É aqui que será documentado e retido com cuidado antes de ser aberto. A primeira parte do trabalho consiste em preparar soluções específicas, geralmente baseadas em álcool, para restaurar e limpar as cores originais. O trabalho de conservação é fundamental. Sem conservação, não há escavação. É por isso que minhas escavações estão entre as melhores dentro do campo científico no Egito. Para os egiptólogos, os caixões são feitos de madeira, os sarcófagos, de pedra. Portanto, o que temos na frente é um caixão. Mas o que contém e quem foi destinado? Desde o Império Médio, o caixão não representa mais as características do falecido, mas sua versão. Os caixões egípcios são projetados para que o falecido pareça um deus e se transforme em um. Portanto, o rosto, geralmente feito separadamente e adaptado, é cercado por uma peruca divina muito volumosa. Portanto, antes de abrir um caixão, os arqueólogos acham quase impossível saber o que está dentro. E às vezes a surpresa é enorme.
Este caixão trazido do poço principal há alguns dias será submetido a uma primeira inspeção. Nós o abrimos no armazém antigo, mas seu conteúdo é mais inesperado. O enigma está nas mãos da única pessoa capaz de fazer os ossos falarem. Dr. Afaf. É incrível estudar os restos dessas pessoas. Eles contêm sua verdadeira história. Os ossos sempre dizem a verdade, nunca mentem. Este caixão do novo império vem do primeiro poço. No lado está o nome de uma mulher, Modcarney. Mas os ossos contam uma história completamente diferente que aconteceu aqui 3.500 anos atrás. A primeira vez que abri, pensei em encontrar uma mulher, mas a verdade é que foi uma surpresa agradável. Havia 2 esqueletos no caixão. Sim, não é um corpo, mas 2, aqueles que foram depositados neste caixão de madeira. Segundo os ossos, é um homem de 18 anos e uma mulher de 40 e este é adolescente. Ele tem menos de 18 anos. Podemos saber a idade se observarmos o crescimento e a fusão óssea. Eles o colocaram no lado direito e depois reabriram o caixão e colocaram a mulher. Tão entrelaçados, esses 2 corpos são particularmente emocionantes, mas não são 2 amantes. Mais uma vez, a análise dos restos humanos nos permite recuar ao longo do tempo e revelar seu mistério. Os Wicks têm características semelhantes. Isso significa que eles são da mesma família, talvez um filho e sua mãe. Poderia ser. Como médico forense na cena do crime, o Dr. Afaf também pode determinar as causas da morte. Tem um problema nas vértebras lombares, uma doença grave. O sacro tem a mesma infecção, as mesmas lesões. São humanos. Após as filmagens, o Dr. Afaf nos chamou para nos informar que tanto a mãe quanto o filho sofreram uma doença hereditária grave, a febre do Mediterrâneo, muito comum naquela época. Ambos pertenciam a uma família de classe média. No entanto, as inúmeras joias que entraram no grão para acompanhar o falecido mostram alguma riqueza. Encontrei este lindo Zepti, como pode ser visto, com uma inscrição muito bonita. Este Eusepti, por exemplo, um tipo de servidor funerário que acompanha o falecido além, não foi colocado aleatoriamente. Foi sob a pelvis da mulher, que apresentava lesões importantes, como cuidar dela antes da grande viagem. A descoberta do Dr. Afaf ilustra uma prática incrível, para colocar 2 indivíduos no mesmo caixão em 2 mães diferentes para reuni-los no paraíso. Com suas palavras e desenhos protetores, este caixão representa aqueles que foram projetados a partir do novo império. Esses textos foram extraídos do que é comumente conhecido como Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é um legado do Império Antigo, do que é conhecido como os textos das pirâmides. No Império Médio, eles começaram a adicionar os textos dos sarcófagos e tornaram-se acessíveis a todos, tanto para o faraó quanto para as pessoas a pé. Eles são principalmente feitiços para ajudar o falecido a se mudar para o além e acessar os campos de Yalu, que era o paraíso deles. A pirâmide de Teti, que domina nossa escavação, contém esse tipo de textos para acompanhar o rei. Já no Novo Império, muitos egípcios tiveram acesso a esses feitiços para escrevê-los em seus caixões, mas também em um fácil apoio de transporte, o papiro. O único extrato do Livro dos Mortos desta missão foi encontrado durante as primeiras escavações e é extraordinário. É um papiro de 4 metros, se desintegrou totalmente, que as equipes de arqueólogos tentam recompor dias por semana. Por 2 meses, os elementos desse enigmático quebra-cabeça são meticulosamente montados. A doutora Maisa, egiptologista especializada em hieróglifos, mostra seus resultados para Zahi Hawass, que é fascinado. Nós o encontramos no poço número 1. Existem 4 caixões desse poço e tentam encontrar a pessoa relacionada a este papilo. O primeiro está aqui, depois de Osíris. Bujaef, sim. Sim, o princípio do papiro sempre vem com tinta vermelha. E o fim do papiro? Sim, o fim também. Graças às tintas vermelhas e negras, o Dr. Maisa pode localizar o início do papiro porque o vermelho representa o início de um capítulo. Usando o significado das fibras e escritos como guia, o quebra-cabeça está lentamente montando. Eles me trouxeram 2 caixões e um fragmento de papiro do poço número 1. Depois de um tempo, descobri um nome no papiro, Bujaes, e sei que ele é o proprietário de um dos 4 caixões. É o mesmo nome, Bujaef também. Este trabalho reúne o funeral disperso do desconhecido Bujaef, que era sem dúvida um homem muito rico para pagar tantos elementos mágicos que o acompanharam ao paraíso. Era rico, porque em primeiro lugar, o papiro é caro e, em segundo lugar, ele foi um padre para escrever. Os arqueólogos continuarão meses analisando este texto, que representa apenas um capítulo dos quase 200 contidos no Livro dos Mortos. Ler os hieróglifos é uma tarefa complexa, pois seus significados são múltiplos.
Para aprender os conceitos básicos, o Dr. Maisal os estuda há 10 anos. O caixão branco que escalamos dos primeiros 11 metros já está estabilizado. E nesta, dezembro é transferido para uma barraca especial em que ninguém pode entrar, exceto o Dr. Awaz. Para um egiptologista, abrir um sarcófago ou um caixão é uma operação delicada e absolutamente única na vida. Somente nossas câmeras conseguiram filmar esse momento extraordinário. Sempre antes de abrir a capa de um caixão, o coração me bate a toda velocidade. Muitas pessoas, qualquer coisa para ver isso. Se a múmia não foi saqueada, ela foi protegida por esta cobertura de madeira por 2.600 anos. Mas não há nada para indicar que ele permanece presente e em boas condições. Eu acho que é o rosto de uma mulher da maneira como eles representam cabelos nesta parte. É protegido por Lanubis, o deus dos cemitérios, que é pintado de preto. E abaixo estão os 4 filhos de Horus, Netis do outro lado, e Isis. Ex incrível. A decoração implica que é da Era Baixa, cerca de 600 anos antes da nossa época. A única solução a saber se a múmia está em boas condições após tantos séculos é tirar a tampa do caixão. Vamos ver se temos sorte. Porque é possível que eles já tenham retirado. Mas, devido ao peso do caixão e à beleza da decoração e das pinturas, a múmia parece continuar dentro. Bom, eu tomo esse lado. Já? Venha a múmia. É como as múmias dos filmes. Embora seja obscurecido pela passagem do tempo, é uma múmia espetacular, pois está em perfeitas condições. Tenha o cuidado com o qual o padre funerário envolveu o falecido. Primeiro para os membros, antes de cobrir todo o corpo. É muito bem preservado. A mumificação é perfeita. Eles cobriram todo o seu corpo com linho. O linho obscureceu, mas o preservou maravilhosamente. Estou muito feliz em conhecer outra mulher. Essa mulher rica, cuja causa de morte ainda é um mistério, vê a luz do dia pela primeira vez em milênios. Para encontrar essa mulher tão boas condições, uma grande descoberta. As múmias não são mais destruídas para estudá-las graças aos scanners X-ray. Isso será analisado dentro de alguns meses, antes de entrar nas exibições de um museu como um testemunho de um dos conceitos mais misteriosos do Egito Antigo. A passagem em direção à vida eterna. No Egito Antigo, é apresentado ao falecido ante Osíris, o deus supremo do submundo. Portanto, seus restos mortais devem ser apresentáveis graças a um processo fascinante, a mumificação. O ritual da mumificação é feito para transformar o corpo em um elemento divino e imutável, algo como uma estátua. A ideia era purificar o corpo deixando secar primeiro. Graças a esse processo, a carne costuma preservar. Originalmente, apenas o rei, isto é, a elite suprema, o Deus vivo, era quem podia mumificar. A mumificação segue um ritual muito complexo e longo. Pouco a pouco a elite e depois os nobres alcançaram esse privilégio que atingiu seu pico no novo império. O ritual durou 70 dias e começou 4 dias após a morte, no segredo mais alto. O processo de mumificação foi bastante desagradável. Primeiro, um gancho teve que passar pelo nariz do falecido para remover o cérebro. Em seguida, o flanco esquerdo foi aberto e os órgãos internos foram extraídos. Depois que o corpo foi enxaguado e limpo com vinho da palma. Em seguida, estava cheio de saquetas de ervas aromáticas e resinas perfumadas antes de cobri-lo com um bálsamo de vegetais. O coração foi a única coisa que permaneceu no lugar. Eles deixaram seus corações. Porque é o órgão do conhecimento. Ninguém poderia ser enterrado sem um coração. Após 15 dias de evisceração, o corpo foi colocado em um tanque cheio de natron, uma espécie de sal e depois seco ao sol. A operação durou no total de 40 dias. O objetivo era desidratá-lo. As vísceras foram mumificadas separadamente e colocadas em 4 recipientes que foram enterrados com os falecidos e conhecidos como vasos de canopus. Quando o corpo perdeu 2/3 do seu peso, manchou com um bálsamo feito com base em óleos vegetais. Então veio o embrulho. Eles foram libertados para a múmia em linho. Se você era rico, tinha acesso ao melhor linho e, se fosse pobre, tinha um linho de baixa qualidade. Eles estavam perdendo 15 dias para embrulhar o corpo. Cerca de 20 camadas de ataduras eram necessárias, ou seja, centenas de metros de pano. Entre o cabo e o cabo, os participantes colocaram amuletos de proteção para alterar o corpo. Quando tudo isso terminou, após 70 dias, você já era uma múmia. Eles o transportaram para o seu túmulo, onde os últimos rituais foram realizados, como abrir a boca para devolver os 5 sentidos. Depois, houve uma cerimônia com a família atual e depois o enterrou. Durante a última noite, subterrâneo, o falecido começará sua jornada para o além. Tudo o que sabemos sobre a mumificação foi documentado por egiptólogos, graças a escavações como essa. A mumificação não é mais um mistério hoje.
Os egiptólogos conhecem todos os seus segredos. É impaciente porque a missão é complicada. O médico quer conhecer o conteúdo de um caixão enfraquecido que não é possível para tirar à superfície. Mas Zai Hawass tem uma ideia. Obtendo o scanner X-Ray 11 metros no subsolo. O que vamos fazer hoje com raios X? Qual é o seu plano? Você tem algum plano? Sim, fui ao poço e está cheio de caixões. Eu provei e acho que há espaço para o scanner passar. Bem, então, descemos hoje para o poço e radiografar o caixão antes de movê-lo? Sim, podemos fazer isso. Zain não se recuga diante de adversidades técnicas. E o Dr. Saar fará todo o possível para cumprir seu propósito. Radiografia diretamente um caixão a mais de 10 metros de subsolo. Estou chegando. Estou chegando. Um cabo elétrico é instalado perto da área para preencher o scanner portátil de raio-x. O Dr. Hawass é o primeiro a cair. É seguido por nossa equipe, o único autorizado a filmar esse momento único. No momento em que entro bem, não falo com ninguém. Porque sinto a magia do lugar. Uma vez que os técnicos descem até o poço, as partes do scanner uma a uma. O da esquerda contém inscrições. É lindo. Sim. E o da direita parece selado com gesso. Talvez a múmia esteja em boas condições. Descarte, com cuidado. Sob milênios de poeira finalmente aparece o rosto de uma mulher. Parece-me que ela é uma mulher. É uma figura feminina. Olha, você pode saber no penteado que ele carrega. As gravuras indicam que pode ser do tempo baixo, 600 anos antes da nossa época. Essa mulher ainda deve estar lá dentro, já que o caixão está bem preservado e selado. Mas os dois cientistas preferem deixá-lo lá, pois os movimentos podem ser um risco para a múmia, se estiver dentro. Isso poderia danificar a múmia, eu poderia quebrá-lo, então imortalizamos o estado em que encontramos a múmia antes de movê-la. Bray, o aparelho X-Ray. Hawass é impaciente. As condições de trabalho são difíceis. Sob o solo, a varredura é feita da mesma forma que fora do poço. Os técnicos fotografaram o corpo em várias imagens, que passam para o computador usando uma placa digital. Vamos lá, atire bem. Então, as primeiras imagens não deixam dúvidas. Vê algo, Dr. Saar? Sim, Dr. Zair. Que? Há uma múmia por dentro. Este é o caixão e esta é a múmia. E esta é a cabeça, o crânio da múmia. Parece uma mulher? Isso parece. Eu estava certo? Sim, ele estava certo. Bem, ela é uma mulher, ele estava certo. O exterior do caixão concorda com seu conteúdo. Uma mulher rica do tempo baixo. Um detalhe interessante para os arqueólogos, desde que às vezes os túmulos se abriam, os caixões foram esvaziados e depois reutilizados. Um gesto que não foi realmente considerado uma profanação. A reutilização de túmulos no Egito Antigo é realmente muito mais comum do que se acredita e não era necessariamente um sacrilégio, como se poderia pensar. Os túmulos podem ser reutilizados devido à falta de dinheiro. Mas havia também a ideia de se conectar com o poder e a importância das pessoas que estavam lá diante de nós. Os raios X deram informações suficientes aos cientistas e contra qualquer previsão que preferem não abrir o caixão por medo de quebrá-lo. Os raios X dão uma visão geral muito boa. Mas não vamos abrir este caixão, Dr. Saar. No entanto, o outro caixão está em boas condições e podemos abri-lo. A equipe continua a radiografia por mais alguns minutos para documentar a descoberta. Mas aí já viu que o segundo caixão está em excelente estado. Perfeito. Oh, que bom! Isso pretende abri-lo. Deste lado é Horus. É também uma mulher. Uma mulher. As duas partes do caixão são feitas de madeira maciça, seladas com gesso em pó. O caixão foi depositado aqui 600 anos antes da nossa época. 45 anos que sou arqueólogo, mas é a primeira vez que, sob um pozoio, abro um caixão selado. É muito emocionante. O Dr. Hawass está empolgado com a vez que a missão deu. Abrir um atabou dentro de seu túmulo é absolutamente único. Meu coração treme, muitas vezes suspense. É provável que a múmia permaneça lá, mas não há nada de certeza na egiptologia. Se a mumificação foi realizada incorretamente, apenas ossos permanecerão. É um ótimo momento na vida. Descubra os segredos desta múmia. Depois de alguns minutos, o conteúdo do caixão finalmente aparece. Uma múmia vestida com uma túnica pintada. O estado de conservação é espetacular. É uma múmia preciosa da mulher. A decoração do busto, aqueles lindos desenhos azuis, são para ela ser bonita no futuro. Esta magnífica múmia do tempo baixo remonta a cerca de 2.500 ou 3 anos. A decoração específica das vendas é uma pista importante.
Isso é algo que é visto com muita frequência da dinastia XXV e é um fenômeno típico da Era Baixa e é fascinante porque abrir um caixão e ver uma múmia com esse lindo vestido é fabuloso. Depois de fotografá-lo e medir, a múmia retornará ao seu nicho para impedir que ele se deteriore o clima. Vamos colocar o caixão novamente. Quero que essa mulher assuma seu ambiente original para retornar à vida eterna. Esta última descoberta ilustra a incrível atração da necrópole de Saqqara até o tempo baixo. Naquela época, a capital Tebas e sua necrópolis estavam localizados 600 quilômetros mais ao sul. Portanto, estar trancado perto de Memphis em Saqqara foi uma escolha. Memphis era um porto internacional na era greco-romã, então havia fácil acesso para ser enterrado e apreciar a aura dos primeiros soberanos. Após esta extraordinária operação subterrânea, cujas imagens viajarão por todo o mundo, as escavações continuarão no site. Dr. Awas quer acelerar a análise de caixões, que contém informações abundantes. A maioria dos túmulos do Novo Império é de pessoas importantes, mas também podemos aprender sobre a sociedade como um todo. Porque todos os estratos sociais estão representados. Cada túmulo é, portanto, um testemunho valioso do passado que contém novas pistas sobre essa civilização cujos segredos ainda não foram decifrados. A arqueologia é um trabalho incrível, porque nos permite entender tudo sobre os antigos egípcios através de seus restos mortais. Todos os dias descobrimos coisas novas sobre eles para a quantidade de informações que eles deixaram. Mas a análise deles nem sempre é fácil. Até o Dr. Água sabe disso por sua própria experiência. Dias depois de ter chegado ao poço, Tai quer mostrar ao nosso radiologista, Dr. Saar, um caixão que ressuscitou de um pequeno funeral. Saar, primeiro vamos radiografar essa múmia, porque diz que é um homem, Bukimut, e que era um padre que cantou para o deus Amon. Vale. Vamos radiografá-lo, ok? O caixão de Bukimut data do Novo Império, então ele tem cerca de 3.500 anos. Se houver amuletos valiosos dentro da múmia, será confirmado que ele pertencia a uma família rica. Os raios X não podem atravessar objetos sólidos, como ossos ou metais. Mas sim madeira e tecidos moles. Portanto, a radiografia pode revelar os segredos escondidos sob o tecido. Venha, atire. Dr. Zai, isso é muito interessante. É o crânio de uma mulher. Uma mulher? Sim. Bem, vou verificar. Mas, à primeira vista, o financiamento do crânio, sua forma arredondada, a forma do queixo, o ângulo da mandíbula, tudo corresponde ao corpo de uma mulher. Mas observe, doutor, você vê os brincos que você carrega? Se você olhar aqui. Disso? O caixão com o nome de Bukimut não contém seu corpo, mas o de uma mulher. O crânio e a presença de joias parecem confirmar. Seria uma descoberta extraordinária, pois é um novo mistério elucidar. Ok, atire. A equipe decide continuar com a digitalização para ter certeza. Fascinante. Você pode descer? Assim, podemos olhar para a pelve, que é um elemento importante. Vamos ver se é largo. É uma mulher, então? Sim, olhe, Dr. Zai. Sim, mas a pelve é muito ampla. E você viu quantos anéis? Por que os anéis estão lá? Porque eles são as mãos. Como o corpo de uma mulher pode acabar em um caixão preparado para um homem? Para o Dr. Zai, o enigma tem apenas uma explicação. Ele era para comprar um caixão de uma oficina e colocar seu nome. A mulher de Perozu morreu diante dele e, em vez de comprar outra, ele a enterrou na dele. É a única explicação possível. Bukimut não planejou morrer diante dele, aos 40 anos. Então ele deu a ele o caixão que havia preparado para o seu próprio enterro. Um gesto cheio de amor e generosidade. Era uma boa pessoa para dar seu próprio caixão para sua esposa e enterrá-la lá, onde ela a encontrava. O coelho do verdadeiro clima de Buki deve estar no mesmo poço. Cada faixa descoberta durante a digitalização é um elemento muito valioso para reconstruir o quebra-cabeça dessa família que teve que pertencer à nobreza do Novo Império. Mencionar como detetive. Isso usa a ciência para entender histórias que aconteceram milhares e milhares de anos atrás. Graças ao diagnóstico de imagem e arqueologia 2, essa história demonstra como os antigos egípcios começaram a preparar sua morte muito em breve, estando na vida. Mas Bokimood continuará sendo um mistério, seus restos mortais nunca foram encontrados. As joias poderiam ter atraído saqueadores da antiguidade que talvez destruam sua múmia para sempre. Em menos de 6 semanas, esse período de escavações terminará. Até agora, 52 poços funerários foram encontrados e a mesma quantidade de caixões com mais de 3 anos, que despertaram interesse em todo o mundo. Mas por trás de todas essas toneladas de areia e vestígios, certamente haverá mais histórias para contar.
Os egiptólogos continuarão a fazer descobertas incríveis em Saqqara durante as próximas décadas. Eu terei descoberto apenas 10% do que está escondido no túmulo de Teti. Fomos capazes de contribuir para o grande livro da necrópolis, graças às descobertas não publicadas que dizem como essa civilização desaparecida viveu. Uma mãe e seu filho se entrelaçaram no túmulo. Um homem que doa seu caixão para sua esposa. Ninhos enterrado em abundância como adultos. Perto das maravilhas de Gizé, Saqqara é um verdadeiro livro de história cujo conteúdo parece ser inesgotável.